Devocional diário, Descobertas da Fé, Rodrigo Silva, sábado 12 de abril. Os fariseus de Jesus. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Lucas 18, verso 10. Você conhece a parábola do fariseu e o publicano e como o orgulho do primeiro o fazia orar agradecendo por não ser pecador como o segundo? De fato, os embates de Jesus com os fariseus fizeram com que eles se tornassem um símbolo de hipocrisia e legalismo. No entanto, apesar da verdade sobre quem eles eram, você sabia que os fariseus também tinham virtudes que poucos conhecem? Eles surgiram como reformadores em uma época de apostasia. Uma análise dos textos que os mencionam revelará que nem todos eram inimigos de Cristo. Em diversas ocasiões, os fariseus convidaram Jesus para seus jantares comunitários. Lucas capítulo 7, dos versos 36 ao 50, capítulo 11, dos versos 37 ao 54. E mesmo que as intenções de alguns convites não fossem das melhores, o fato é que Jesus os aceitou, assim como fez ao comer com publicanos e pecadores. Além disso, temos pelo menos uma situação em que os fariseus o alertaram quando ele e seus discípulos estavam em perigo. Capítulo 13, verso 31. Em Marcos 12, verso 34, Jesus elogia a resposta de um fariseu dizendo: "Você não está longe do reino de Deus." Em Atos 5, verso 27 a 40, Gamaliel, um fariseu e membro do conselho, falou em defesa de Pedro e dos demais apóstolos. Aliás, alguns fariseus até se juntaram à igreja primitiva, capítulo 15, verso 5, incluindo Nicodemos e José de Arimateia. Mesmo que Jesus criticasse o comportamento de alguns fariseus, ele validava algumas coisas que eles diziam e recomendava que o povo lhes obedecesse nesses pontos. Mateus 23, versos 2 e 3. Muitos ensinos eram bons, o problema estava com quem não os praticava, e isso incluía os publicanos. Há muitos hoje que rejeitam corretamente o comportamento fariseu, mas também o ensino bíblico deles, e não foi bem isso que Jesus recomendou. Pior ainda, alguns sentem orgulho de serem publicanos como se isso fosse vantagem. Então oram: "Obrigado porque sou um publicano descolado, e não como este fariseu." Se o fariseu erra por pregar a lei e não vivê-la, o publicano erra por não viver a lei e nem pregá-la. Deus definitivamente não quer que sejamos fariseus legalistas nem publicanos acomodados no pecado. Ambos os grupos precisam de um encontro real com a graça de Cristo. Tenha um sábado abençoado. Deus se importa com você.